Cada vez mais hoje, as pessoas acreditam num livro velho, que o papel aceita tudo, por alguém que não entendia muito de ciência. Não estou falando da Bíblia, estou falando de Darwin. Darwin, sim. O professor Fábio, Darwin escreve um livro com um monte de evidências científicas, certo ou errado? E agora? Ele tem 0 de evidências científicas no livro. Gente, não sei aí, toda a galera que está sentada aqui, se vocês já leram A Origem das Espécies de Darwin. Estamos formandos agora. O pessoal fala, A Origem das Espécies de Darwin é o livro mais importante da história da humanidade. Darwin, na Origem das Espécies, faz apenas meras especulações. Ele não tem absurdamente nenhuma evidência científica ali. Ele fala, eu acho então que modificações ao longo de milhões e milhões de anos sofisticaram a vida. Darwin sabia quais seriam aquelas modificações? Não. Ele mediu, foi no laboratório, experimentou, determinou que modificações eram aquelas, qual o limite da diversificação que aquelas modificações poderiam produzir, nem sequer conhecia, por exemplo, as mutações que vêm depois com Mendel, com toda a descoberta da genética. Ao longo de milhões e milhões de anos, quem disse que a Terra tem milhões e milhões de anos? Darwin sabia-se que tinha, e hoje a gente descobriu que a Terra é jovem, a vida é jovem na Terra. Ele fala, são meras especulações, ainda que foi uma mera especulação, é uma hipótese, no máximo foi uma hipótese. Continuou como hipótese e morreu como hipótese. Qual a diferença no meio científico entre teoria e hipótese? Não, uma hipótese levanta uma possibilidade. Olha, talvez esse processo ocorreu assim. Para apoiar a sua hipótese, você tem que ter alguma evidência. Hipótese não se constrói assim, só porque eu pensei, né? Eu tive uma ideia lá em casa, vou escrever uma hipótese. Não, você tem algumas evidências. Com o tempo, aquela hipótese, se você acumular mais evidências, ela passa a ser considerada uma teoria. E se essa teoria, por gerações e gerações de cientistas, ela for confirmada e ninguém conseguir refutá-la, ela passa a virar uma lei, certo? Como a lei da gravidade. Agora, as especulações de Darwin vieram acompanhadas de evidências científicas? Não. O próprio Darwin, inclusive, diz, eu não tenho evidência nenhuma. Na realidade, eu tenho uma grande refutação à minha teoria. O registro fóssil não mostra as formas transicionais. Foi o Darwin que disse. Inclusive, ele não tinha evidências e tinha uma forte evidência contrária. Agora, por que nós compramos a evolução? O positivismo, o iluminismo, todo um ambiente daquela época estava doido para tirar Deus da ciência. E encontrou em Darwin essa oportunidade. Então Darwin foi aceito não porque ele tinha dados, porque ele tinha evidência, porque caiu no gosto da academia. Será que a gente pode dizer então que o darwinismo ele tem um aspecto religioso e não... no sentido de que... O João Paulo Reis tem um livro que eu estou ajudando a editar, né, João? Tá ficando... Já era sensacional, está ficando sensacional e meio, né? Porque eu estou ajudando um pouco, né, João? Mas, cara, o livro do João é maravilhoso. E ele conta toda essa história, né, do desenvolvimento da ciência, desenvolvimento como é que se deu a aceitação da evolução, sem evidências, por que ela caiu no gosto, por que ela se tornou uma unanimidade na academia. Porque foi construída essa unanimidade, uma narrativa. O Clube X começou a premiar todos os cientistas evolucionistas e tirar prêmio de quem não era. Começou a colocar a evolução nos currículos de todas as disciplinas ao redor do mundo, das universidades. Eles forçaram a aceitação da evolução, até que chegou o ponto hoje que todo mundo tem que ser evolucionista, senão você está expulso da universidade. E ele diz, o título do livro dele é A Fé dos Ateus. Ateu não tem fé, tem muito mais fé que todos nós aqui. Agora, o pior, é um tipo de fé que eu não quero ter. É diferente da nossa fé. A nossa fé é plenamente alicerçada em razão. Eu uso essa frase como religioso às vezes, mas eu queria, vendo agora alguém da ciência... A nossa fé é baseada na fé em um Cristo que dividiu a história. Um homem que existiu, que viveu entre nós. Se Jesus ressuscitou, 11 testemunhas oculares da ressurreição de Jesus morreram, e morreram mortes de cruz terrível.
testificando o que eles tinham visto. Ninguém morre por uma mentira, gente. 11 testemunhas morreram. Não é que eles tiveram que pagar alguma coisa, perderam alguma coisa. Não, eles morreram, perderam a vida. Eu dou mais precioso. Você tem N evidências. Todas as cidades relatadas na Bíblia existiram, historicamente, todos os reinados, tudo que a Bíblia fala. Você tem N evidências científicas que corroboram o relato bíblico. A gente tem uma fé, a Bíblia diz, estáis sempre prontos a dar o quê? A razão da sua esperança. Não é estar sempre pronto a dizer que você crê porque você crê. Olha, minha fé é muito maravilhosa porque eu creio porque eu creio. Não, você tem que dar a razão da sua esperança. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento. A gente crê porque a gente teve uma experiência passada. A gente tem um alicerce sólido. A gente espera que Jesus vai voltar porque a gente sabe que Ele é o Cristo. Ele esteve entre nós, fez os milagres. Então a gente tem uma fé plenamente racional. Dizem que fé é acreditar em alguma coisa para a qual você não tem evidência nenhuma. Isso não é fé, gente. Isso é burrice. Acreditar em algo para o qual você não tem evidência nenhuma é burrice. É acreditar em chupacabra, fada madrinha, não é? E isso que Agora, o que o evolucionista crê? Ele tem uma fé racional? Não. Ele crê que o urso nadando de boca aberta virou baleia. Darwin escreveu isso na primeira edição do seu livro, A Origem das Espécies, aquele livro que é entronizado como grande obra da literatura científica no mundo. Ele escreveu que não vejo nenhum problema de imaginar, porque é só imaginação no livro dele, que um urso nadando de boca aberta tenha virado um mamífero, baleia, aquático. Pode escrever uma fábula sobre isso. Eles creem que dinossauro virou galinha, virou canário. Peraí. Aí o George Wald disse uma vez assim: eu sei que a evolução química é impossível. Estamos aqui. Portanto, eu creio na evolução. Ele crê no impossível. É fé no impossível, é fé no irracional. É o tipo de fé que eu não quero que eu tenha, que ninguém aqui tem. Eu tenho absoluta certeza que ninguém aqui tem esse tipo de fé. Fé no impossível, fé no irracional, isso não é fé, é burrice. É burrice. A nossa fé não, é totalmente racional, totalmente alicerçada em fatos. Olha, Cristo ressuscitou, isso é um fato. A Bíblia é um livro sobrenatural, é um fato. Ela é inerrante, é um fato. Infalível, não é? Vamos dizer assim. Infalível é melhor que inerrante o termo. Claro que é, absolutamente é. Então nós estamos alicerçados. Eu digo que eu não creio em Deus. Eu tenho certeza absoluta que Ele existe. É porque às vezes as evidências são fortes demais. Como é que eu vou negar tanta evidência? A nossa fé é realmente uma fé alicerçada em razão, é uma esperança alicerçada em razão. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Olha só, pela fé entendemos, não é pela fé cremos, é pela fé entendemos. Percebeu a diferença, né, professor?